Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais você, sua casa, família, o seu dia, a semana que só está começando. Que seja maravilhosa, que você tenha uma semana incrível, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você jorrando favor. Sim, porque um dia de favor pode definir anos da nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Olha, busque em primeiro lugar o Senhor, o reino e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Tenha certeza disso. Se as primícias são santas, se você santifica as primícias, a massa também o é. Você santifica todo o resto. Se aproxima de Deus e Deus vai se aproximar de você, porque o Senhor é luz. Tem gente que ainda está em trevas porque não se aproximou da luz. Se aproxima da luz e as trevas vão se dissipar. A resposta para muita gente é uma só. Se aproxima da luz e as trevas vão se dissipar, porque Deus é luz. Tem gente que anda em trevas porque não se aproxima da luz. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais luz. Luz é vida. Luz. A luz cura. A luz traz vida, renovo. Quantas doenças que são resolvidas com um pouco de sol. Olha que coisa interessante. A medicina tem feito uso da luz para curar vários tipos de doenças, principalmente a dermatologia hoje tem usado da luz assim para curas de problemas de pele, para tratar desde acne a rejuvenescimento. A luz, para tratar queda de cabelo. A luz. Luz é vida. Luz é vida. O sol. A gente sabe que o sol, ele é um desinfetante. Ele esteriliza. Você coloca uma roupa no sol, é uma forma de esterilizar. Então, eu posso falar aqui horas dos efeitos benéficos da luz. Luz. A luz traz vida. Tanto que a Bíblia fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você tem uma visão correta, a visão bíblica, a cosmovisão bíblica, porque a palavra de Deus é pura luz. Tudo na nossa vida é clareado. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz, que é Jesus.
Fizeste crescer a nação, porque a luz dá crescimento. Não tem como uma planta crescer sem o sol, sem a luz. E aumentaste a sua alegria, porque é sabido que a luz, o sol, traz alegria. Pode ver que naqueles dias nublados as pessoas ficam mais caidinhas. Porque o sol, ele mexe com a gente de tal maneira que a serotonina, ó, é incrível. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Uma boa colheita traz uma alegria danada, né? Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Opa, você venceu uma guerra e agora tem aquele despojo incrível, é só alegria. Lembra de quando Josafá voltou com aquela vitória imensa que Deus deu? E assim, com tanto despojo que eles passaram 3 dias e era mais do que eles podiam carregar. Então, assim, a Bíblia fala que eles voltaram numa alegria, já foram direto para o templo e era festa. Foi uma festa. Por quê? Porque viveram a glória de Deus. E o Senhor está falando aqui, ó, que quando você se aproxima da luz, a sua vida é como quando você tem uma grande colheita ou volta de uma grande vitória, venceu uma grande batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Sim, quando você se aproxima da luz, nenhum jugo mais pode prevalecer. A canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Tudo porque se aproximou da luz. O povo caminhava em trevas. Ó, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Ah, quando você vê a grande luz, que é Jesus, e se aproxima, ponto, sua vida muda. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Uau! Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Gente, que escritura, né? Você está aqui, ó. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, você anda no escuro? Você está num momento de escuridão? Aqui, ó a resposta. Que não tem luz alguma? Confie no Senhor. Confie no nome do Senhor. Confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Pronto. Meu Deus, é só trevas. Ó Senhor. Tá assim? Se volta para Deus. Se volta para a luz. Se apoie nele. Busque, confia nele, se apoie nele. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, pega essa escritura, ó. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca andará em trevas. Então, quando a gente vê alguém em trevas, é porque não se aproximou da luz. Quando nós encontramos alguém andando em trevas, na escuridão,
tropeçando, nem sabe onde tropeçou, caindo em cada buraco, vivendo cada coisa, e nem sabe, nem tem revelação, não tem clareza, porque está tudo escuro. Não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem visão de vida. Tem gente que é uma tristeza. Pessoas cegas, mas claro, está na escuridão. Ela não se aproximou da luz. Porque quem se aproxima da luz não anda em trevas. Acabou. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, se você quer sair das trevas, é se aproximando de Jesus. Ele é a luz do mundo. Quando você vê uma pessoa em trevas, é porque ela não está... Aqui, quem me segue, é porque ela não está seguindo Jesus. Você vê o mundo em trevas. Pessoas assim cegas, gemendo, drogadas, infelizes, medicadas assim, altamente medicadas, cansadas. Às vezes nós encontramos pessoas que elas não têm energia nenhuma. É um olhar caído, é um abatimento, sem esperança. Cansadas, e correm para lá, e correm para cá, e tentam uma coisa, e tenta outra, e assim, é uma luta, estão se amargando, estão amarguradas, cada dia que passa mais amarguradas. Se você, olha, eu não sei se você tem percebido isso, mas o que Jesus falou sobre a amargura, a ofensa no final dos tempos, é o que a gente está vendo. Mas por quê? Porque não se aproxima, essas pessoas não se aproximam da luz. Elas estão tentando vencer na força do braço, do jeito delas, usando o padrão mundano. E aí elas estão cansadas. Gente, o ano passado, já no propósito da mudança, enquanto algumas pessoas estavam retornando, gente que já tinha produzido frutos, visto a glória de Deus, estava se amargurando e parando. Você imagina a pessoa terminar um ano, olha como que ela está terminando e olha como que ela começou o ano novo. Amargurada, longe de Deus. Aí sai da igreja, pior, tem gente que sai pela porta do fundo. Não pede a bênção, não tem assim temor nenhum. E acha... É uma cegueira. Mas por quê? Se afastou da luz. Se afastou da luz. E aí, depois pergunta por que está tão mal, está tão frustrado, frustrada. Ora, volta um pouquinho e veja como é que você agiu em relação às coisas de Deus, talvez em relação ao lugar que te acolheu, que te honrou, abençoou sua vida. Gente, enquanto algumas pessoas agradecem, sabe, aquela oração, aquela ligação para saber se ela está bem, tem aquelas que estão tão amarguradas, que batem, e olha só, hein? Imagina se uma pessoa dessa vai avançar, ela está em trevas. Pessoas que batem o telefone na cara do pastor, daquela pessoa que está
tá com tanto amor ligando para ela, ou responde mal. Responde mal. O ano passado, né, alguém respondeu para uma das lideranças: eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Muito bem. Não deu muito tempo, mas assim, pouco tempo. Veio um problema sobre a pessoa, uma enfermidade na casa dela, mas daquelas. Meu querido, correu para aí arrumou tempo para vir para a igreja, veio pedir perdão para pastor, veio pedir ajuda, entendeu? Mas foi assim, a pessoa foi muito grosseira. Eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu tenho que trabalhar. Muito bem. Tem gente que morre pela boca, né? Por isso que a Bíblia fala que na boca, né, na língua está o poder da vida e da morte, né? A pessoa, ao invés de ser grata, que tem alguém orando por ela, porque você imagina, quando alguém liga para você, quer saber como você está, é porque você já está nas orações, tem um cuidado com a sua vida, porque todas as pessoas que deixaram seus nomes, fichas, estão nas nossas orações. Todas as pessoas. Nós oramos todos os dias. A primeira coisa que eu faço é escorregar da cama e orar. Oro pela minha família, oro pela igreja, eu oro por você. Senhor, abençoa o nosso povo, o povo do Ministério Mudança de Vida, do programa Mudança de Vida hoje. Senhor, visita um por um agora, dá força, dá graça, dá favor. Ah, mas eu oro demais, por favor. Senhor, favoreça o nosso povo. Todo dia eu faço a oração de Jabes. Eu já oro, Senhor, abençoa-nos. Aumenta o favor na nossa vida e nos livra de males e de dores. Todos os dias eu faço essa oração por todos nós, por você. Entendeu? Teve uma pessoa que o bispo manda sempre as programações, com aquele cuidado, né? E perguntou, eu posso continuar mandando para você nosso material? A pessoa mandou lá, não. Não. Então você vê que tem gente que escolheu as trevas. Aí não demora, tá em aflição, tá mal. Mas por quê? Porque ao invés de se aproximar da luz que é Jesus, seguir Jesus que é luz, seguir a palavra que é luz, não. Ela opta pelas trevas, ela é cega, ela age com cegueira, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz de Cristo, a glória. Lembra de Nazaré? Que o Senhor não pôde operar muitos milagres lá, por conta da incredulidade. Aquele povo estava tão cego, que perdeu a oportunidade da vida. A oportunidade da vida. De viver assim milagres e milagres. E quantas pessoas que estão igual Nazaré, perdendo a oportunidade da vida. Por quê? Porque ao invés de seguir a luz, que é Jesus, e ficar feliz, sabe? Em receber apoio, orações. Não, elas estão amarguradas. Amarguradas. E assim, é uma amargura. Como se isso fosse resolver. Não. Nós precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus. Luz, porque quanto mais luz,
as trevas se dissipam, sabe? As trevas da amargura, da depressão, da mágoa, da derrota, vão se dissipando. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas! Tem gente que está nas trevas da derrota, do fracasso, da miséria. Por quê? Porque ao invés de se aproximar da luz, está se afastando da luz. Ao invés de pegar uma promessa como esta, Isaías 54, e mergulhar e se jogar, parar de ceder para sentimentos. Não. O justo viverá pela fé e não por sentimentos. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, olha. O Senhor ilumina-me as trevas. O Senhor é a minha lâmpada. O Senhor põe luz das minhas trevas. Olha só a oração, o pedido. Olha a declaração. O Senhor, tu és a minha lâmpada, Senhor. Põe luz das minhas trevas. Gente, eu faço essa oração todo dia, nós temos que fazê-la. Porque é muito fácil você mergulhar nas trevas, da cegueira, da incredulidade, da dúvida, da amargura. Sabe, você não ver as trevas, a cegueira toma conta e você não vê mais, e vivendo uma vida dando murros em ponta de faca e se arrastando e assim desesperado, amargurado, pesado, cansado. Tem gente que está exausta. Eu já ouvi gente dizer assim: eu não estou aguentando, eu estou exausta. Mas a pessoa estava cada vez mais longe da luz. Ore ao Senhor, põe luz nas minhas trevas, Senhor. Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Eu preciso ver. Ajuda-me, porque eu não quero ser como o povo de Nazaré, que está diante da luz, mas escolhe as trevas. Eu não quero ser como tantos, que um portal maravilhoso foi aberto e a pessoa fechou, não quis passar. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que você tem que colocar tudo debaixo da luz. Vai para a luz e você vai ver tudo que você não está vendo. Vai para a luz e você vai ter respostas. Você vai ver o que não está vendo. Você vai entender o que não está entendendo. As coisas vão clarear para você. Porque eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem o quê? Luz aos olhos. A tua palavra
É lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está aqui. A palavra está colocando luz. Está colocando luz. Está mostrando a você o que talvez você não estava vendo. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Onde está a fonte de vida? Você quer vida? Vida abundante? Está em Deus, se encontra em Deus. Somente em Deus. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando. Em nome de Jesus, que esse programa esteja levando através da palavra um poder tão grande na sua vida, que agora essas trevas estão já se dissipando e já brilha a verdadeira luz, em nome de Jesus. Levanta, levanta, se aproxima da luz, porque Deus tem uma vida abundante para você. Foco na coisa certa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha iluminado os corações, os olhos dos corações, tenha colocado luz nas trevas e afugentado essas trevas, que eu deixe, meu Deus, um povo liberto, vibrante, alegre, renovado, restaurado, firmado na verdade. Eu abençoo lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de um novo tempo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância, porque o Senhor é quem dá poder para conquistar riquezas. E onde esse programa estiver chegando, que a luz esteja brilhando de tal maneira que não sobre um resquício de trevas, que ela siga a luz, se aproxime da luz, porque o Senhor é fonte de vida. Eu abençoo o teu povo com paz, com alegria, com renovo, com forças, que cada um seja favorecido agora com esse entendimento, Senhor. Muito obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje, graças a Deus, nós vamos realizar o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2026, ano que chegou com som alegre, teremos batismo, vai ser um dia maravilhoso, levante-se, venha e vamos adorá-lo, se aproxime da luz mais e mais. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.